Olá, que bom estarmos de volta, né? Que bom estarmos juntos meditando na palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer uma passagem muito linda que só tem no Evangelho de São Mateus, está no capítulo 9, nos versos 27 a 30. E aí, essa meditação eu vou dar um título. Chama-se A Pergunta Mais Importante que Você Pode Fazer. Vamos ver aí, por favor, Mateus 9, capítulo 9, né? Versos 27 a 30. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Tem misericórdia de nós, filho de Davi. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando-lhe os olhos, disse: Que lhe seja feito segundo a fé que tem. E a visão deles foi restaurada. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda. No Brasil, né, nós temos liberdade política, liberdade religiosa. Né? Ninguém vai preso porque é de esquerda ou de direita ou de centro, ou porque tem uma religião A ou B, C. Gozamos dessa liberdade. E isso é uma coisa muito boa da democracia, proporcionar isso para as pessoas. Mas, independente disso, apesar de nós não sermos presos por nossas opções políticas ou religiosas, muitos, mas muitos, verdadeiras multidões vivem em verdadeiras prisões mentais. Impressionante isso, irmãos. Essa prisão mental, e isso acontece infelizmente com muitos cristãos, impede que a gente usufrua daquela vida abundante que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Olha só, irmãos, cada vez mais aumenta o número de pessoas, né, doentes física, doentes emocionalmente, doenças de alma, e se tornam verdadeiros cegos espirituais. E porque desconhecem a voz de Deus, desconhecem a luz de Deus, que traz santidade, que traz perdão de culpas, né? Mas a raiz de todos esses males que assolam as pessoas está no sentimento de orfandade. Isso normalmente vem desde a infância, né? Pessoas que são órfãos de pais vivos, que produz, ou por não receberem o amor na casa, amor dos seus pais, muitas vezes gera rejeição, gera inadequação social, gera uma baixa autoestima, e isso vai se refletindo, vai machucando as pessoas, né? Ou porque os pais, apesar de estarem vivos ou mortos, não importa, eles rejeitaram, eles foram indiferentes, eles foram ausentes, e isso parece que marca as pessoas de tal forma como, somente na mente, na maneira de pensar, na maneira de encarar o mundo, é como se as pessoas estivessem com verdadeiras cadeias de bronze. Faz a vida ser triste, faz a vida ser difícil. Satanás usa muitas vezes pessoas que deveriam nos amar, né, para pregar mentiras sobre nós. Às vezes você desde criancinha ouve: você não vai dar para nada, você não faz nada direito, né? E isso vai amarrando a vida da pessoa com verdadeiras correntes mentais. Muitas vezes a vida fica tão difícil, parece que a pessoa está num barco em alto mar, com ondas gigantescas desabando sobre ela. E aquela vida abundante, aquela vida que Cristo conquistou para nós, a pessoa não usufrui. E Jesus mesmo fala: eu vi todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, venham a mim, que eu vos aliviarei. É uma promessa de Deus. Mas as pessoas, devido a esses problemas mentais, é como se ela estivesse não enxergando a luz do fim do túnel. É como se fossem esses 2 cegos aqui. Esses 2 cegos, olha que a cegueira, na época de Jesus, era um defeito físico terrível. Né? Ele é terrível até os dias de hoje, mas naquela época não havia nenhuma política para deficientes físicos. Só sobrava para o cego a mendicância, serem mendigos, pedir esmola, não conseguiam trabalho. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, a gente vê isso em João capítulo 9, quando os discípulos veem um cego de nascença e perguntam a Jesus:
Quem pecou, Jesus? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? Porque havia esse preconceito no meio judeu, que a pessoa nascia cego devido a um castigo divino, devido a um pecado que a pessoa cometeu ou que os seus pais cometeram. Então, com isso, um cego era até rejeitado pela própria família. Era abandonado à sua própria sorte. A família rejeitava, expulsavam de casa. A gente vê Bartimeu, filho de Timeu, que era mendigo. E essa passagem aqui dos dois cegos, né, ela é tão belíssima que a gente vê eles não se conformando com a cegueira. Eles querem ver a luz do mundo, querem ver Jesus. Querem, por meio da fé nele, se libertar daquela mazela terrível que estava sobre a vida dele. Porque isso é uma promessa de Deus. O Evangelho é poder mesmo, é poder de Deus para todo aquele que crê. É disponível. E aqui a gente vê que em Mateus 9, ele foi escrito para mim e para você para os dias de hoje. É uma passagem que só tem nesse Evangelho. Reparem, Jesus, você ler um pouquinho antes, Jesus estava se dirigindo para a casa de Jairo para ressuscitar sua filhinha que tinha morrido. No caminho, a mulher do fluxo de sangue, ela pensando ali o tempo todo, dizendo para si mesma ela que havia gastado uma fortuna com vários médicos, há 12 anos não parava de ter aquela hemorragia, uma menstruação constante, extremamente debilitada. Mas ela repetia para si mesma aquilo que estava em Malaquias, capítulo 4:2, que dizia que o Messias era o sol da justiça, que ele traria cura nas suas vestes. Então ela entendeu que o Cristo era o Messias. E ela se mete no meio daquela multidão, usando essa passagem de Malaquias capítulo 4, de pregando para si mesma. Se eu tocar na veste dele, ele é o Messias, eu ficarei curada. E na meio daquela multidão, daquela muvuca toda, ela consegue um espaço e toca ali nas vestes de Cristo. Talvez fosse um talite judaico, né? Quando ela toca ali, Jesus para, Jesus estanca e fala, quem me tocou? Aí o Pedro fala, mas Senhor, está todo mundo tocando o Senhor, essa multidão está tocando o Senhor. Não, saiu de mim poder, algo saiu dentro de mim, alguém puxou para fora o meu poder. E quando ele olha, a mulher se apresenta a ele e fala do seu mal e fala a verdade para ele. E Jesus fala, sua fé te curou. E os dois cegos estavam ali, estavam naquela muvuca presenciando aquilo. Ele vai na casa de Jairo, ressuscita a filhinha e a multidão vai acompanhando ele. E ele devia ser quase o final do dia, que devia estar cansado, ele se dirige para a sua casa. Nesse momento, ele devia estar ali com 1 ano de ministério, ele morava lá na Galileia, na cidade de Cafarnaum, ele tinha uma casa lá. E ele entra dentro da sua casa. E os dois cegos vêm gritando pela rua. Filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi, tem misericórdia de nós. É uma coisa tão fantástica que as ações desses dois cegos trazem lições preciosas. Vamos ver. Primeira lição. A primeira ação que esses cegos tomaram traz a primeira lição. Eles, preste atenção, querido, eles clamaram. Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. A palavra grega do Evangelho de Mateus para clamor significa implorar, suplicar, clamar por misericórdia com espírito de humildade completa, para obter a misericórdia de Jesus Cristo. Para fazer isso, irmãos, eu e você, para clamarmos a Cristo e Cristo ouvir a nossa oração, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade. Reconhecermos que, reparem, os cegos não foram limitados pela sua cegueira para achar Jesus. Eles deviam estar ali tateando. Onde é que mora Jesus? Onde está Jesus? Onde está o filho de Davi? E com perseverança eles chegaram até a casa que Jesus estava. Não só chegaram até a casa, como eles entraram dentro da casa. Entraram gritando, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Então, repare a necessidade. Tá? Ele
reconhecer que não existe nenhum outro meio para me livrar desse sentimento de orfandade, não existe nenhum outro meio para me livrar desse mal, dessa dor. Eu preciso reconhecer isso para que a fé possa atuar. É isso que é fantástico. A nossa mente racional, ela tem a tendência de bloquear, e a gente não se humilha diante de Deus. A gente tem a tendência de ver Jesus Cristo como Salvador, mas temos dificuldade de enxergá-lo como o Messias prometido, como o filho de Davi, como aquele que traz a cura nas suas vestes, como essa mulher fez, né? A mulher fluxo de sangue. Então, irmãos, reparem, qual foi a reação de Jesus? Jesus, quando aquela mulher tocou nele, ele falou, saiu de mim poder. E esses cegos, reconhecendo a sua necessidade, clamando a Deus com humildade, eles estão buscando a cura. Se nós não agirmos assim, irmãos, nós vamos ser muito parecidos com aquelas pessoas que estavam na sinagoga de Nazaré. Jesus chega no púlpito, abre o livro de Isaías e diz, isso que o profeta está falando agora, ele está falando sobre mim. As pessoas da sinagoga ficam estupefatas e revoltadas. Como esse homem está dizendo que é o filho de Davi, o Messias prometido? Como? Ele nasceu aqui no nosso meio, ele é filho do carpinteiro, do seu José, da dona Maria. As irmãs dele estão aqui, os irmãos dele estão aqui. Não, ele não pode ser o Messias prometido. E diz que Jesus ficou impressionado e não conseguiu fazer nenhum milagre por causa da falta de fé deles. Se a gente não tiver esse sentimento, irmãos, de orfandade, de necessidade completa, né? A gente vai permitir que as mentiras que foram plantadas na nossa mente desde a infância bloqueiem nossa fé, bloqueiem o nosso crer. Gera culpa dentro da gente, né? E a gente acha que não merece receber uma bênção de Deus, que Deus está nos castigando por causa de algum pecado que a gente cometeu, ou então que eu preciso passar por isso para ser purificado. São coisas que a gente ouve, irmãos, da ignorância das pessoas, do desconhecimento das Escrituras Sagradas. A minha mãe faleceu de câncer quando eu tinha 15 anos de idade. E eu via das vizinhas falando, no lugar onde eu morava, que ela estava sendo purificada com aquele câncer. As pessoas realmente pensam assim. E os cegos não estão pensando dessa forma. Eles estão clamando de uma forma poderosa. E me veio o exemplo da grande evangelista Joyce Meyer. Ela fala num dos seus livros que ela foi violentada pelo pai desde a mais tenra infância. Quase toda semana o pai dela a violentava sexualmente. A mãe fazia vista grossa disso, não se metia, sabendo que ela estava passando por essa humilhação. Ela entrou na adolescência, entrou no início da idade adulta, passando por isso. Ela se sentia imunda, ela se sentia uma pessoa não digna, né? Se converteu, entregou a vida a Jesus, mas mesmo assim esse sentimento estava forte dentro dela. Aí o primeiro camarada que apareceu e demonstrou interesse por ela, ela se casou. E foi um casamento completamente equivocado. Ela engravidou do primeiro filho e esse primeiro marido dela atravessava a rua para ter relações sexuais com a vizinha dela, na frente dela. Ela sabendo de tudo isso, uma humilhação completa até que ela não suportou mais. E ele acabou abandonando ela, deixando ela na mão, na frente e outra atrás. Grávida. E ela não tinha nem o seu sustento, não podia voltar para a casa dos pais para não passar por aquela situação terrível de ser violentada pelo pai. Então, ela conseguiu de uma dona de um salão um puxadinho na casa dela, onde ela ficou morando e trabalhou como faxineira. E nesse momento de dor, de sentindo o pior ser humano do mundo, ela clamou como esses cegos. E o Espírito Santo falou com ela: minha filha, você não nasceu para isso, eu tenho plano para você. Eu quero que você aplique na tua vida Filipenses 2, que desenvolver a sua salvação com temor e tremor. E ela vai entregando a vida de tal maneira,
para o Espírito Santo, que o Espírito Santo muda a vida dela. Ela se casa com uma outra pessoa, está casada há mais de 30 anos com um homem que a ama, constituiu uma nova família e se tornou uma evangelista poderosa nas mãos do Espírito Santo no mundo todo. Porque clamou, irmãos, porque gritou. Então reparem, a primeira ação dos cristãos foi clamar, a segunda foi a perseverança deles em achar a casa de Jesus, em entrar lá dentro, em gritar filho de Davi. E a terceira ação que a gente vê desses dois cegos é que eles honraram Jesus. Eles chamaram Jesus de filho de Davi, o título do Messias. Os doutores da lei, os sacerdotes, os escribas recusavam a enxergar Jesus como o Messias prometido. E fizeram a cabeça do povo para matá-lo. Mas aqueles cegos, apesar de não enxergar fisicamente, espiritualmente, eles estavam vendo Jesus é o Messias prometido, honraram ele. Se a gente não honrar a Cristo, irmão, não tem como a gente receber nada de Deus. Ninguém vai ao Pai se não for através dele. Jesus é honrado por nós quando nós obedecemos seus mandamentos. Ele fala, aquele que me ama é aquele que me obedece. Ele fala, seja fiel no pouco, que sobre o muito te colocarei. A gente honrar, procurar ser fiel, procurar ser um imitador de Cristo, procurar ser um veículo do amor dele. Sereis conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Aplicar a lei do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então a gente precisa ter essa consciência que tudo que você fizer para o Cristo nunca é um desperdício. Lembra de Maria, que comprou um nardo, um perfume caríssimo, juntou toda a sua poupança e comprou aquele perfume, e na quarta-feira da semana no dia seguinte Jesus seria preso e morto, ela unge os pés de Jesus com aquele perfume maravilhoso, enxuga seus pés com seus cabelos, aquele perfume inunda toda a sala. Qual foi a reação dos apóstolos? Todos eles, inclusive Judas. Para que esse desperdício de dinheiro com essa pessoa? É isso. Exatamente isso. E Cristo falou, deixa ela em paz. O que ela fez hoje será proclamado até o final dos tempos. Estamos aí, estamos proclamando. Então, irmãos, honrar a Jesus Cristo. Foi o que eles fizeram. Quarta ação desses cegos. Eles confessaram a sua falta de merecimento total. Por favor, tenha misericórdia de nós, filhos de Deus. Misericórdia é uma palavra que veio do latim, de duas palavras, miséria e acordo. Quer dizer, esteja de acordo com minha miséria, tenha empatia por mim, tenha empatia pelo meu sofrimento. Olha o que nós estamos passando, Jesus. Nós não merecemos nada. Nós não fizemos nada que a gente possa fazer, a gente merece um favor seu. Nada, exatamente nada. Nada. Olha, Jesus, nós somos órfãos, fomos cegos, fizemos algumas boas obras, nós merecemos. Não, os cegos não falaram nada disso. Pediram apenas misericórdia. Nada do que... Quem pensa, eu vejo esses ensinos diabólicos pregados em igrejas teleevangelísticas, que você pode exigir de Deus alguma coisa. A gente não pode exigir nada. Nada de Deus. Quem exige uma bênção de Deus não vai receber nunca. Jamais. Então, reparem, implorar a Deus como se fosse um criminoso condenado à morte. Implorar a Deus o perdão de Deus como um mendigo implora por esmolas, irmãos. É esse sentimento. Se Deus quiser nos dar, amém. Se não quiser, louvado seja o Senhor. Se Ele quiser até nos matar, tem problema, nós merecemos. É esse sentimento. Olha a diferença daquela parábola do fariseu e publicano. Os dois no templo, Jesus conta, orando. O fariseu falava, eu sou um dizimista, eu jejuo 3 vezes por semana, eu não sou como esse pecador corrupto, esse publicano corrupto que está aqui do lado. E o que o publicano falava? Realmente, Senhor, eu sou tudo isso que ele está falando.
Eu sou um pecador, eu nem ouso levantar meus olhos ao céu, mas tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. E Jesus diz que ele foi justificado. Então, irmão, temos que ter esse sentimento se quisermos obter alguma coisa de Jesus. Agora, vamos analisar a pergunta de Jesus. Os dois cegos entram gritando: Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E Jesus vai fazer uma pergunta. Vem cá, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? É uma pergunta diferente. O outro cego, Bartimeu, filho de Timeu, mendigo também, gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta: O que você quer que eu te faça? O que Jesus perguntava? Ele está vendo a cegueira. Ele sabe a minha necessidade, sabe a sua. Mas ele quer que você fale. Por quê? Porque, principalmente, irmãos, Jesus era um grande perguntador. A pergunta dele faz você refletir sobre o teu estado. Bartimeu, naquela situação, podia estar: Peraí, se ele me curar, eu vou parar de receber esmola. Eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que me virar. Não, é melhor eu não ser curado dessa cegueira. Por isso que ele perguntou: O que você quer que eu faça? Tem pessoas que querem continuar numa vida de dependência, numa vida de mendicância, para que os outros sintam pena dela. Pobrezinha, ajudem ela, né? Então Jesus pergunta. Aqui no caso, ele está fazendo uma pergunta diferente. Bartimeu, só para refletir, Bartimeu, Jesus encontrou no caminho de Jericó para Jerusalém, na última semana de vida dele aqui na terra. Aqui não, aqui nós estamos com 1 ano de ministério em Cafarnaum, na casa que Jesus morava. É diferente os dois contextos. Mas eles perguntam. Aí Jesus devolve: Você crê que eu sou capaz de fazer isso? Essa pergunta, irmãos, ela é fundamental. Porque essa pergunta é para mim e para você. Para mim e para você. Porque essa pergunta você crê que eu sou capaz de salvar o seu casamento? Você crê que eu sou capaz de curar essa doença que você tem? E você crê que eu posso arrancar essa depressão do seu peito? Jesus pergunta isso para a gente. Porque muitas vezes a gente encara Jesus como um salvador, nos livrou do inferno, vai nos dar a vida eterna, mas não encaramos ele como filho de Davi, como o Messias, que traz a cura nas suas asas. E essa pergunta é fundamental, irmãos. Por quê? Porque a resposta desses dois cegos ia definir tudo, se eles iam ser curados ou não. Ia definir tudo. É como se Jesus falasse: examine a sua fé. Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado deles. O passado deles ficou na cruz do Calvário, não importa. Tá? Jesus nunca aborda nada, não tem nenhuma curiosidade, nenhuma especulação. Lembra que ele fala para o aleijado na piscina de Betseda, no tanque de Betseda, perdão? O que ele fala? Você quer ser curado? O que o aleijado fala? Ninguém agitou a água, ninguém me pegou no colo, ninguém me levou para lá. Jesus não perguntou nada disso, perguntou: você quer ser curado? Porque isso é a fé, irmãos. A fé que arrancou o poder de Jesus para curar aquela mulher do fluxo de sangue. A fé, tenta imaginar o seguinte: você está no deserto, está passando uma sede incrível. Chega num lugar, um oásis. E ali tem um poço de água cristalina. A água está lá no fundo. Você pensa: essa água é maravilhosa. Puxa, essa água mataria a sede de tanta gente. Né? Tudo bem, verdade. Aí você olha para o lado e vê um balde, uma corda. Nossa, que corda boa, feita de cânhamo, qualidade, que balde bonito, limpinho. Puxa vida, se eu pegasse essa corda e amarrasse nesse balde e jogasse no poço, poderia tirar a água lá de dentro e matar minha sede. Esse é o pensamento lógico. Mas se você ficar só elogiando a corda e o balde e só a água do poço e não fizer nada, a sua fé não vai agir. A fé é que leva você a pegar aquele balde e descer com a corda até o fundo do poço e puxar a água lá de dentro. A fé é que faz arrancar do mundo espiritual aquilo para a sua vida, aquilo que você nem está vendo, nem enxergando. Te dá a certeza que você vai receber aquilo. A fé
é a base de tudo, irmão. Só um exemplo aqui rápido. No século XIX, foi passado um cabo telegráfico submarino unindo a Inglaterra às costas dos Estados Unidos, a costa leste. Como é que foi feito isso? Um navio levou uma cordinha, rebocando. Quando a cordinha acabou, amarraram uma corda mais grossa. Essa corda afundou no mar, o navio continuou puxando. Quando a corda grossa acabou, amarraram uma corrente, o navio continuou puxando. Quando a corrente acabou, amarraram o cabo telegráfico. A fé é isso. Ela começou com uma cordinha pequena, bem fininha. Jesus falou que se a tua fé for pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, você leva uma montanha para um lado e para o outro. Então a fé é esse instrumento de poder, é um dom que Deus nos dá. Que para exatamente a gente puxar isso para a gente. Então não importa se você é rico, se você é pobre, se você é doutor, analfabeto, se você sei lá, irmão, qualquer coisa. O Evangelho é um só. Você crê que Jesus Cristo pode fazer isso ou não crê? Quer participar das bênçãos da graça de Deus? Porque nós estamos falando aqui da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos falando aqui daquele que criou todas as coisas. Nós estamos falando aqui daquele que está sentado à direita de Deus e tem toda a autoridade sobre o universo. Nós estamos falando aqui daquele que vai voltar, tá? Que ressuscitou dos mortos e vai voltar para reinar, que vai dominar tudo, que vai destruir o anticristo. Nós estamos falando daquele que o sangue nos purificou de todo pecado. Você crê que ele é capaz de fazer isso ou não? O segundo aspecto da pergunta, os cegos não falaram assim, Senhor, o Senhor curou a mulher do fluxo de sangue, o Senhor curou a filha de Jairo, então, cura a gente. Não, eles não fizeram isso. A questão é, meu olho está cego, eu preciso ser curado. Mas você levou uma vida de pecado, você adulterou, você chutou o pau da barraca, fez tudo o que quis. Isso não importa, não importa, tudo isso ficou na cruz. O sangue de Cristo me purifica de todos os pecados. Eu quero ser curado, esqueço os outros. O que interessa sou eu. É a pergunta para mim. É inútil a fé dos outros. Minha mãe é uma mulher de oração. Minha igreja tem as mulheres de oração. Não importa essas mulheres e tua mãe, importa você. Você crê que Jesus pode fazer isso por você ou não crê? Quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial e a Luftwaffe, em 1940, bombardeou Londres incessantemente, o primeiro-ministro Churchill ordenou que todas as casas fossem evacuadas e as pessoas se escondessem no metrô de Londres. Teve uma senhorinha lá que não quis sair de casa. Tentaram tirá-la de lá, disse que não ia sair. Não ia sair. Aí pergunta, por que a senhora não sai? Porque Jesus me deu essa casa e Jesus não vai permitir que essa casa seja destruída por nenhuma bomba. Não vou sair. Xuxa chamou a mulher de maluca. Ela ficou lá, o bombardeio acabou, todas as casas foram destruídas, menos a dela. Fato. Fato. Então, a fé, mesmo, mano. Jesus, o que Jesus fala? O que Jesus fala? Seja feita de acordo com a sua fé. Os dois cegos foram curados. O que o centurião... Chegaram para Jesus e falaram, Senhor, centurião romano, é um matador, é um homem de guerra, mas ele é bom, ele construiu a nossa sinagoga, o filho dele está doente, vai lá, Senhor, cura ele. Ele foi. E a multidão atrás de Jesus. Jesus, quando chegou perto da casa do centurião, o centurião falou, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas manda só uma palavra sua. Por quê? Porque eu tenho autoridade. E se eu mandar um soldado meu fazer alguma coisa e ele não fizer, ai dele, se ele não fizer. Eu nem quero saber. Eu dei a ordem, ele vai cumprir. Basta o senhor falar daí. Ó. O senhor vai falar, meu servo vai pular daquela cama plantando bananeira de saúde. O que Jesus fala? Nunca vi uma fé dessa em Israel. É isso, irmão. Jesus estava cansado, foi lá para o norte, para Decápolis, queria descansar, as pessoas estavam pedindo muito ele estava super esgotado. Chegou para os discípulos, vou tirar uma soneca aqui, estou descansando, não fale para ninguém que eu estou aqui. Não adiantou. Veio uma mulher gritando.
Jesus, tenha misericórdia, minha filha está endemoniada. Jesus, tenha misericórdia. Os discípulos, olha, o mestre está cansado, está precisando repousar, senhora. Outra hora, não, Jesus, Jesus, Jesus. Aí os discípulos foram lá falar com Jesus. Jesus, por favor, atende ela, está gritando. Aí Jesus vai, abre a porta, olha para a mulher e vê que ela não é israelita, é síria. Aí Jesus olha assim e fala assim, ó, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Não é bom eu pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Já pensou tu ouvir isso, irmão? Na hora tu ia sair da igreja, né? Ia desviar, sei lá. O que a mulher fala de joelho, olhando para Jesus? É, Senhor, verdade. Você não pode pegar o pão e dar para os cachorrinhos. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aí Jesus olha, deve ter dado aquele sorriso lindo dele, deve ter falado, ô mulher, grande é a tua fé. Vai, tua filha está boa. O demônio já deixou ela. É isso, irmão. É exatamente isso. A lógica é, os cegos entraram naquela casa porque criam que Jesus era capaz. Muitos frequentam a igreja, muitos cantam, fazem oração, corrente, sobe monte e não creem que Jesus pode operar um milagre. Creem que ele é um salvador, creem que ele mudou a sua vida. É uma loucura isso. É que nem você pagar uma consulta caríssima no médico, mas no fundo achar que esse médico não vai te ajudar. É realmente uma coisa... Tem gente que realmente ora. A pergunta que Jesus fez ao cego faz para mim e para você. Você crê que eu sou capaz de fazer isso? É a pergunta mais importante. É o título da nossa mensagem. Qual é a resposta dos dois cegos? Acho que eles fossem militares, iam fazer posição de sentido, bater continência e gritar: sim, Senhor! Foi isso que eles falaram. Sim, Senhor! Gente, não tiveram a menor dúvida. Não passaram a mão na testa. Ih, será que Jesus vai... Quanto tempo, né? De repente ele vai... Ai, será... A pergunta é para você e para mim. Quanto tempo você vai passar da sua vida sem dizer sim, Senhor? Quanto mais tempo passar, mais tempo você vai ficar sem paz. Mais tempo a sua cura vai demorar. Aí você prefere ir ao médico, tomar um antidepressivo, prefere ficar na internet ao invés de buscar o Senhor num culto. É uma coisa de doido, irmãos. Que fé é essa? Tiago fala que aquele que ora a Deus, mas não tem fé, é como um homem varrido pelas ondas do mar. Vai para um lado, vai para o outro. Não pensa que um homem assim vai conseguir alguma coisa de Deus. Não, Deus não gosta disso. Deus se agrada a quem tem fé. Então, se eu chegar para você e oferecer agora R$1 milhão, faça um Pix para sua conta bancária de R$1 milhão, você vai ficar perguntando, será que é uma boa R$1 milhão? Não, você vai dizer, opa, meu irmão, pode passar esse dinheirinho para mim, eu quero. Não é verdade? E por que a coisa mais importante da vida, que é pedir, Senhor, muda meu coração, faz eu nascer de novo, faz eu ter mais santidade, faz eu ser um instrumento do seu amor, faz que cada vez mais eu pareça com Jesus Cristo, porque essa é a oração mais importante da vida. Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. A gente pede tanta coisa, emprego, porta de emprego, salvação do casamento, que os filhos sejam libertos. Tudo isso é legítimo, meu irmão. Mas se você pede para Cristo, Senhor, faz de mim uma nova criatura, Espírito Santo mora em mim, me transforme, tudo isso vai vir por tabela. Eu garanto a você. Então, meus irmãos, a fé é para as crianças. Criança vai atravessar a rua, segura a mão do pai, ela não está preocupada se vai vir um caminhão gigantesco, se o sinal está fechado ou aberto. O pai segura a mãozinha dela, atravessou, ela vai assobiando, feliz, contente, porque ela tem fé no amor do pai por ela. E Jesus falou, das crianças é o reino de Deus. Nós precisamos ser como crianças e clamar, filho de Davi, tenha misericórdia de nós.
Você sabe por que esse título, Filho de Davi, né? Só para terminar, uma breve explicação. Quando Davi estava no seu trono, o profeta Natan foi falar com ele e falou: o Senhor agrada do teu coração. Você tem um coração igual ao de Deus. E falou que da sua descendência virá o Messias. Davi cai no chão, ajoelha, chora, clama, agradece, diz que não era digno disso. Por isso que o Messias é conhecido como Filho de Davi. E ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E está querendo perguntar para você: o que você quer que eu te faça? Pergunta fundamental e muito importante. Que Deus abençoe a sua vida, irmão. Até o nosso próximo encontro.